Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler os versos de números 13, 14, 13 a 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O que são princípios? Dentro da Bíblia, do cristianismo, principalmente da doutrina de Cristo, quando se fala em princípios, fala em padrões que agradam a Deus. Falam de maneiras de viver, de expressar, que condiz, que combina com o caráter de Cristo. Então é isso que nós queremos dizer quando falamos em princípios. Princípios são coisas então que não mudam. Em qualquer parte do planeta Terra que for pregado o Evangelho, os princípios de Cristo são os mesmos e são válidos para povos de qualquer cultura, de qualquer língua, de qualquer nação. Costumes podem mudar, estilo de roupa pode mudar, estilo de cortar um cabelo, comida, né, idiomas, tudo isso pode e muda, né, altera com a localidade, com o tempo, mas princípios não. Princípios, aquilo que permanece e prevalece o tempo todo e que caracteriza o cristão. Cristão sem princípios não é cristão. Ele ainda não tem o caráter, a imagem de Cristo, até que ele adote os princípios de Cristo. E no plano de Deus, os princípios de Cristo devem se tornar vida dentro de nós, prática, de maneira que, à medida que a gente vai vivendo a fé cristã, esses princípios se tornam parte normal da nossa vida. E é isso que Deus quer mesmo que aconteça. Então vamos lá. Temos que ter muito cuidado com as nossas reações, porque veja bem, a coisa que mais interpõe a princípios são reações. Porque reações mudam, né? Reações variam, reações são imprevisíveis. Princípios não, princípios são eternos, são permanentes, são imutáveis, são contínuos. Então, a oposição a princípios são geralmente as reações humanas. Muitos são convertidos em suas ações, mas não o são em suas reações. Veja bem, muitos não mentem, não roubam, não cometem adultério e etc. Mas reagem mal diante do que lhes acontece. As reações negativas produzem ressentimentos, amargura, ódio e vários tipos de doenças. E o pior ainda, servem de mau testemunho. Sabe que as reações é exatamente o perigo, o problema mais sério do testemunho é na reação, né? A gente tem que ter o máximo de equilíbrio e controle por conta disso. Veja bem um exemplo bíblico de reações e ações. O filho pródigo é um tipo daquele que pecou em ações. Saiu, esbanjou dinheiro, pecou, fez tudo de errado, foi para a farra, bebeu, fumou, jogou, prostituiu e tal. Ações erradas. O irmão do filho pródigo não saiu de casa, não esbanjou a riqueza do pai, não consta então que ele tivesse uma vida moral desequilibrada. Mas ele pecou também. E ele pecou exatamente no lado mais crítico da vida espiritual. Ele pecou na reação, nas reações. Não preciso contar a história, né? Ele não estava preparado para entender a graça do pai. Quando o irmão volta, sem mais nenhum dinheiro na mão, um maltrapilho, e o pai fica feliz, recebe ele, dizendo, vamos fazer festa.
o filho mais velho disse, não, não é possível. Meu pai vai fazer festa para esse rapaz, nem chamava ele de irmão mais, né? Teu filho, né? Este teu filho. E ele tem uma reação muito negativa com respeito à graça de Deus, ao perdão. E ele então, por conta daquela reação, não entra na festa. Não interessa de participar daquela alegria. Fica do lado de fora, murmurando, com raiva, ruminando uma certa dureza de coração, de maldade no coração. Então, quando a cortina desce sobre este drama, nós encontramos o filho mais moço dentro de casa do pai, dentro da casa do pai, e o mais velho fora. As reações erradas anulam a nossa espiritualidade e nos deixam fora da casa do pai. Que coisa tremenda, né? Reações erradas. O que é que provoca reação? As ofensas, as maldades que às vezes estão ao nosso redor, chega até nós. Uma pessoa, por exemplo, desequilibrada, sem temor a Deus, sem qualquer princípio, chega e te ofende, te ataca, né? Naquele momento você tem duas coisas a fazer: ficar calado, pedir graça a Deus, ou o que quase sempre acontece é o contrário, ter uma reação negativa que foi provocada por uma pessoa desequilibrada e que acabou desequilibrando você. E quando a gente perde o equilíbrio por causa de um desequilibrado, quando a gente fica irado por conta de um iracundo, o que acontece, queridos irmãos? A gente perde muito na vida espiritual, porque naquele momento a gente está demonstrando que ainda não tem princípio, ainda não tem caráter amadurecido. E nós permitimos que a reação negativa de alguma pessoa provocasse em nós uma reação também, uma contra-reação negativa. Não ficou nada bom. Para aquela pessoa não perdeu nada, porque ele já está perdido em tudo que ele vive, porque ele está no pecado, ele está fora de Deus. Mas para você perde muito, porque você está em Cristo. Você está semeando a palavra da verdade, você é testemunha, você é luz. E naquele momento aquela reação da sua natureza velha, põe tudo a perder no sentido de testemunho, no sentido de semear o evangelho da paz, né? Naquele momento ali você perde muito da sua espiritualidade, perde muito da sua paz. Então a nossa tarefa é trabalhar com o Senhor, com o Espírito Santo, que está exatamente agindo nessa área. Nós temos que cooperar com o Espírito Santo para vencer, para corrigir as nossas reações. Quantas vezes a pessoa fala assim, nossa, meu Deus, não podia ter falado isso, não podia ter feito isso, se eu pudesse voltar atrás. Tudo tem a ver com reações incorretas, negativas, ruins, que prejudicam primeiramente a nós, nosso coração, nossa paz, nossa tranquilidade. Só venceremos o problema das reações erradas se agirmos por princípios. Então vamos ver alguns princípios. Esses princípios a gente fala neles todo dia, toda pregação tem eles. Aqui a gente dá um destaque agora em cada um deles para a gente ver de que maneira nós estamos trabalhando ou sendo trabalhados ou permitindo ser trabalhados pelo Espírito Santo em cada um desses princípios. Vamos lá no primeiro, é o mais forte de todos. O princípio do amor. Ei, cristão, não tem como não iniciar, quando se fala de caráter, se fala de comportamento cristão, não tem como não iniciar por este princípio, o princípio do amor. Vamos ver nos versículos. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não temos que convencer o mundo de que somos discípulos de Jesus. Temos que amar. Porque se amarmos,
o próprio amor em nossa vida convencerá o mundo de que somos discípulos dele. E este amor que nós falamos aqui, que é o amor segundo Cristo, não é o amor condicional de eu amo se, né? É aquele que diz eu amo. Eu amo, apesar de tudo, eu amo. Apesar de sua ignorância, apesar de seus erros, eu te amo. Apesar da sua incompreensão, eu amo. Esse amor você tem que assumir ele pela fé. Porque ele é muito mais do que sentimento, muito mais. Ele não tem nada a ver com sentimento. Ele é um compromisso, né? Uma atitude, é um posicionamento, é um princípio. O apóstolo Paulo, quando fala sobre a questão do amor, ele fala de forma bem propícia, né? bem apropriada. Ele diz assim, olha, ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Ninguém precisa ter medo da lei, preocupar com a lei, ficar pensando que está quebrando a lei, né? Ficar com medo porque não guarda o sábado, não vai para o céu. Não, você nem tem que preocupar com isso. A Bíblia diz que quem ama cumpre a lei, cumpre tudo. Vamos lá, continuando. Com efeito, quem ama não adultera, não mata, não furta, não dá falso testemunho, não cobiça. Se há algum outro mandamento, quer dizer, se tem alguma coisa mais que a lei tem para dizer, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Nós sabemos que este amor é o amor de Cristo em nós. Ele não é um amor próprio, né, do homem caído, é um amor próprio do homem regenerado, que recebeu o Espírito Santo, porque Paulo diz que pelo Espírito Santo Deus derramou o seu amor em nossos corações. Romanos capítulo 5, né? O amor de Deus foi derramado sobre nós pelo seu Espírito. Então este amor ele cresce, nós cultivamos ele numa atitude sempre de fé, porque todas as virtudes do Evangelho, você exercita ela, você apropria dela pela fé, primeiro pela fé. Por exemplo, o Senhor disse que nós devemos amar. Então ele nos capacitará para amar. Senão ele não daria um mandamento se ele não tivesse já um plano para nos capacitar. Quando ele diz você deve amar, é porque ele vai agir naquele sentido. Se você disser, claro, né? Então vou fazer tudo, Senhor, para amar todas as pessoas que estiver ao meu redor. Em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer situação que eu estiver vivendo. À medida que você diz assim, eu vou fazer, eu creio nisso, o Senhor então entra com o conteúdo que é o verdadeiro amor. Ele vai fluir de Cristo para você. É como aquela história da forma. Você pode não ter ainda o conteúdo de uma coluna, de uma viga que vai sustentar uma construção, mas você tem pelo menos fazer a forma. Quem enche essa forma é o Espírito Santo. Mas pelo menos faça a forma. Fazer a forma é dizer, pela graça de Cristo em minha vida eu posso amar. Pedro disse assim, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, na vinda de Cristo ao mundo, Deus trouxe com ele e distribuiu aos que creem uma graça que inclui também o verdadeiro amor. Ele existe e ele está em nosso coração. E nós podemos confiantemente dizer, eu posso amar em nome de Jesus. Eu vou amar, eu estou amando em nome de Jesus. Vamos seguir. Segundo princípio, perdão. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Aqui Pedro quer fazer assim uma vantagem, uma proeza na frente de Jesus. Os fariseus da época de Jesus diziam que
por serem bonzinhos, por serem muitos religiosos, eles podiam perdoar até 3 vezes. Assim eram os fariseus da época de Jesus. Não, nós podemos perdoar até 3 vezes, como se fosse uma grande vantagem. Aí Pedro queria fazer uma vantagem maior ainda, de Senhor, se o irmão pecar contra mim, até quantas vezes eu perdoo ele? Até 7, Pedro multiplicou o negócio, né? Passou do dobro, achando que agora Jesus vai me fazer um elogio muito grande. Jesus disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, na mente de Jesus, não pode pôr limites para o perdão. Você não pode estabelecer uma quantidade. Eu sei que não é fácil, principalmente que perdão, geralmente a gente lida só com quem erra, né? Com quem reincide no erro, quem comete não apenas uma vez, mas às vezes várias vezes o mesmo erro. Então você tem a tendência de dizer assim, não, agora chega, né? Não, agora você abusou, né? Você aproveitou da minha bondade e tal. Mas, irmãos, quem muda as pessoas não é a nossa dureza, quem muda as pessoas não é nosso rigor. Quem muda as pessoas é Deus através de nosso perdão e do nosso amor. Não é através do nosso rigor, é da nossa ameaça. Não é. É muito mais fácil, um caminho muito mais curto para mudar uma pessoa com o caminho do perdão e do amor, do que com o caminho do rigor, da punição, do castigo. Está aí o sistema penal brasileiro, os presídios brasileiros. Infelizmente as pessoas cometem crimes e tal, são separados da sociedade, ficam reclusos, trancados. Mas a tendência de sair de lá, às vezes, mais embrutecido, mais duro, é muito grande. Porque ali é um clima já também muito opressivo, e as pessoas ficam vamos dizer assim, naquele sistema de gente só maquinando coisa, às vezes, má, ruim. Eu creio que se não é os cultos que são feitos dentro dos presídios, não saía nem 5% de pessoas com vontade de reabilitar dos presídios. A reabilitação que acontece nos presídios hoje só acontece porque tem cultos lá dentro. Dos trabalhos das igrejas, que vão, pregam, falam do amor, do perdão, da misericórdia, aquelas pessoas tocadas por Deus, e algumas aguentam, suportam ali naquela situação opressiva, mas consegue suportar ainda com a intenção de sair dali e ser uma outra pessoa melhor. Mas não é reabilitação. Tem um dos nomes que se dá para presídio, é um centro de reabilitação. Será que reabilita? A igreja tem sido um lugar de reabilitação, essa sim. E por que a igreja é um lugar de reabilitação? Porque aqui não tem nenhuma sala de punição, de castigo, né? Ninguém é ameaçado aqui, diz, se você não consertar, não leva você para a salinha do castigo, da reabilitação. Ninguém passa por isso, aqui é sempre isso, perdão, amor, misericórdia. Deus te ama, irmão, Deus quer te abençoar, Deus quer te ajudar. A pessoa entra aqui e diz, você sabe o que é mesmo? Deus quer me ajudar, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou crer no que Deus tem para mim. Então, até quanto vamos perdoar? Até 70 vezes 7, ou seja, isso aqui na realidade quer dizer multiplicar sempre a possibilidade do perdão. Na realidade é perdão ilimitado que Jesus quer falar. Um outro versículo sobre o perdão, eu coloquei ele, achei importante, é que todos nós temos que exercitar o perdão uma hora. Uma hora ou outra você vai ter que optar pelo perdão ou pela retenção do perdão, mas você vai ter que optar. E quando estiverdes orando, na hora de orar, o Espírito Santo lembra a gente muita coisa. E acho que é uma boa hora, talvez, de pedir perdão, de perdoar. É na hora da oração. Por isso que Jesus disse, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, perdão
é uma reciprocidade, né? Quem perdoa está abrindo um caminho também para ser perdoado. E aqui fala de oração, porque pode ser que algumas questões que você tem que resolver nessa área de perdão, pode ser que você não encontre, não tenha a pessoa mais perto de você, ou talvez não tenha ela nem mais viva, já partiu. Então, na oração, você perdoa diante do Supremo Juiz, que é Deus, você perdoa, você pede perdão em juízo, né? Diante daquele que é o Supremo Juiz, para que aquela situação que talvez você não vai ter mais contato pessoal com a pessoa, com o indivíduo, para que o Senhor Deus, que foi testemunha daquele mal, ou contra você, ou mesmo que foi você que fez, mas o Senhor então seja a testemunha do seu arrependimento, do seu perdão. Se puder ter o contato pessoal com alguém que foi ofendido por você, ou que você ofendeu alguém, ou que alguém te ofendeu, enfim. Essas situações, se tiver o contato pessoal, ótimo. Vá, não é difícil, não é complicado, não é uma coisa assim humilhante, acho que até muito digna, né? Quando a gente aproxima de uma pessoa e diz, me perdoa, eu estava errado, te respondi daquela forma, eu não te atendi, eu não te dei a atenção que você merece, me perdoa, e eu sou crente em Jesus, quero te amar, quero mudar minha atitude, eu quero ser diferente. Isso é muito bom, faz um bem para quem pede o perdão, faz um bem para quem recebe aquela palavra, sara tudo, às vezes é pôr fim a uma guerra, né? Que acaba em poucos minutos. Número 3. Terceiro princípio é o do serviço. Portanto, Jesus os chamou e disse, como vocês sabem, os reis e os homens importantes da terra dominam sobre o povo. Porém, entre vocês é diferente. Todo aquele que quiser ser importante deve ser o servo. Todo aquele que quiser ser o mais importante deve ser o escravo de todos. Essa passagem aqui, Jesus teve que falar para os seus apóstolos que estavam brigando por posição dentro do reino de Deus. Né? Você conhece a história, eu não vou repetir. Então o Senhor volta para eles e diz, olha, entre nós aqui, entre o povo lá de fora, meus discípulos, os mais fortes, os mais poderosos dominam. Entre nós aqui, o mais forte, o mais poderoso é o que vai servir. É o que vai carregar a água para o outro, é o que vai lavar os pés do outro. É diferente no reino de Deus. É preciso ser realmente maior para servir. As marcas do serviço são as credenciais mais importantes que uma pessoa pode ter. Não é discurso, não é palavras, mas trabalho, né? Trabalho. Vai e faz, vai e ajuda, vai e colabora. Né? Tem pessoas que agradecem, outras não agradecem, tem umas que ficam felizes, outras nem importam com aquilo, mas você cumpriu a sua tarefa, seu propósito de servo. Servo é aquele então que desdobra para ajudar alguém. Aí a gente vem com o exemplo de Jesus Cristo, né? Nessa ceia que ele lava os pés dos apóstolos, eles chegaram ali para celebrar a ceia, estavam vindo de viagem, entraram, a sala estava preparada, e estava todo mundo ali, né, de sandália, e sandália naquela época não tinha asfalto não, né, só terra, só chão. Lugares tinha areia, chão batido, outra hora era terra mesmo solta. Todas as casas tinham um servo, um escravo, que quando chegavam as visitas, punha água numa bacia e vinha com ela, punha para a pessoa pôr os pés ali e o escravo, o servo, lavava os pés das visitas. Só que os apóstolos chegaram, eles vinham brigando por posições, né? Foi exatamente quando Jesus fala lá do maior é o que serve, na sequência. Quando eles chegam então na sala, o assunto ainda estava em pauta, né? Já ainda estavam ainda discutindo. Jesus
e fica esperando ali um pouco para ver o que vai acontecer. Não aparece um para fazer o trabalho de lavar, ou pelo menos pôr água na bacia para lavar os pés dos outros. Não aparece ninguém. Nem Pedro, nem João, nem Tiago. Todo mundo queria o primeiro lugar no reino, mas não queria pensar que naquela sala, antes da ceia, tinha que ter alguém ali para fazer o trabalho de um servo. Jesus tirou a túnica, ficou só com as roupas mais inferiores, havia duas túnicas, né? Os judeus tinham a túnica externa, interna, e amarrou aquela parte, aquele tecido, aquele pano que cobriu o corpo dele, amarrou, cingiu-se, né, com cinto, e pegou a água, pôs numa bacia, pegou uma toalha, jogou no ombro aqui, e já agachou ali aos pés de um apóstolo e disse: põe o pé dentro da bacia. Pedro, né, foi o primeiro. Pedro disse: de maneira nenhuma o senhor vai lavar os meus pés. Ele disse: agora, se você não deixar lavar os pés, você não vai ter parte comigo, viu? Agora a história é outra. Agora você tem que ter a humildade também agora para aceitar eu fazer o trabalho que uma outra pessoa devia fazer, mas não teve nenhuma para fazer. Eu vou fazer o trabalho de escravo. Pedro bem constrangido, porque ele sabia que aquele trabalho era de escravo. E Jesus, aí Pedro fica constrangido, diz: não, o senhor lava não somente os pés, mas até o corpo inteiro. Diz: não é necessário lavar o corpo inteiro. Vocês estão limpos. Vamos lavar os pés estão sujos, poeirado. Então o senhor faz o trabalho de um escravo. Depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Jesus está mostrando um caminho aqui de felicidade, bem-aventurança. Se vocês fizerem isso, vocês vão se sentir felizes. Jesus, irmão, na realidade não quer nem falar aqui apenas daquela água que ele usou para lavar os pés. Ele está falando ali de um contexto geral da vida. Quando você serve, quando você ajuda alguém, quando você faz o bem a alguém, é lavando os pés. É mais do que só uma cerimônia. Né? Porque a igreja quis criar uma cerimônia, um ritual chamado lava-pés. E esse lava-pés pode acontecer dentro de um templo limpo, bonito, arrumadinho, mas a vida desenvolve, a vida é vivida lá fora. É lá fora que a gente faz o que Cristo fez, servir. Não é num ritual. Até por isso que nós não temos esse ritual, nós não temos. Nós sabemos de igreja aqui mesmo, na cidade de Trindade, que tem esse ritual. Mas esse ritual pode se tornar muito teatral, né? Muito fácil de fazê-lo. Né? O difícil fazer é quando você fica sabendo na sua casa que tem uma família passando necessidade. Ali está na hora de lavar os pés deles. Como? Levando uma cesta, levando o pão, levando o agasalho, levando a amizade, o amor. Aí sim, a gente está, de fato, fazendo o que Jesus fazia. Vamos para frente. Quarto princípio é o da humildade. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A humilhação verdadeira é aquela que você impõe para você. Não é os outros que impõem, é você. Diz: eu vou ficar calado. Eu não vou debater. Eu não vou entrar em confronto. É você que impõe para você
o estado de humildade. Não é a outra pessoa que impõe. A outra pessoa faz a coisa dura, errada, às vezes a pessoa fica com raiva. Ele não está sendo verdadeiramente humilhado. Ele está sendo subjugado, mas não humilhado. Humilhar é fazer o que Jesus fez. A Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo. Jesus disse assim: eu vou à cruz. Ele podia vencer os inimigos, ele podia destruir todos aqueles soldados, ele podia sair daquilo ali sem ninguém tocar uma unha nele. Mas ele disse assim: eu me sujeito, eu me exponho, eu me rendo a esta turba, a esta injustiça, a isso tudo. Eu vou assumir o papel de Salvador. Eu vou ser o sacrifício pelo pecado do homem. Então, a partir daquele momento, Jesus sujeitou-se, sendo ele capaz de reverter tudo aquilo. Como nós vamos crescendo na vida espiritual? Nós começamos a crescer quando nos sentimos pequenos, quando nos consideramos pequenos. Segundo, nós progredimos no crescimento à medida que vamos nos considerando que somos cada vez menores. Alcançamos a grandeza quando somos nada e Deus é tudo. Número 5, e já estamos quase terminando. O quinto princípio é da identificação. Identificação tem a ver com os textos que nós vamos ler. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O princípio da identificação, então, é esse de tomar a cruz. Tomar a cruz, Paulo explica que é considerar-se como mortos para o pecado com Cristo. Cristo morreu, eu morri com ele. Para o pecado, estou morto para o pecado com Cristo. É este o ato de carregar a cruz. Quem carregava a cruz em Israel era um sentenciado à morte. Era uma pessoa, então, que já estava com a sua vida sentenciada. Então, ele carregava a cruz. Quando ele passava carregando a cruz, as pessoas diziam: aquela pessoa vai ser, daqui a pouco, ele vai ser morto, ele vai ser crucificado. Então, ele assumiu, ao tomar a cruz, ele assumiu o lugar de alguém que morre. Quando Jesus disse, então, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, ele diz: quem quiser ser meu discípulo, considere-se como morto. Esteja disposto, então, a assumir a sentença, a aceitar a sentença de morte. E como é que vai matar alguém que já está morto, né? Como é que vai aborrecer alguém que já está morto? Como é que vai ofender alguém que já está morto? É por isso que o princípio da identificação nos coloca numa posição em que o diabo não tem aonde provocar mais reações em nós. Reações negativas. Por quê? Porque estamos mortos. Por isso que eu disse que a única forma de nós vencermos reações é adotando princípios. E o princípio da identificação é um desses grandes princípios que nós precisamos de deixar que ele entre em nós, que ele faça parte da nossa maneira de pensar, sentir e viver. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo cria e pregava e vivia o Cristo da cruz. E ele também, Paulo, era o homem da cruz. Paulo estava com ele na cruz, já estou crucificado com ele. Então Paulo foi aquele homem que foi. Por isso que Paulo fala que passou por açoites, por prisões, por perseguições, mas Paulo nunca desistiu de anunciar o perdão, a misericórdia e a graça de Deus, até mesmo aos perseguidores. Por que devemos levar a cruz, né? Às vezes no meio do caminho alguém pode dizer assim, mas minha cruz é muito pesada, eu vou dar um jeito aqui, vou melhorá-la um pouco, né? E aí
alguém desavisado vai lá com o serrotinho e corta lá metade da cruz quase, né? E aí ela fica lá bem pequenininha, ficou boa de carregar, né? Tranquila agora. O problema é que quando vai chegar lá na frente, vai precisar de uma cruz mais comprida para atravessar o abismo. E aí, cadê a cruz? Cortei. Deu uma melhorada, piorei ela. Aí vem outros com as cruzes que estavam mais compridas e consegue passar o abismo. E o companheiro lá da cruz pequenininha não tem mais como atravessar, né? Aí ele mede todo jeito e diz, está muito curta. Meu Deus, o que eu fiz com a minha cruz? Eu lembrei da história, daqueles soldados do exército que saíram para um treinamento. O comandante deles disseram, preparem que amanhã vamos sair de madrugada para um treinamento. Escolheram lá uns 15 soldados. E disse, prepare a parte de uniforme, de botas e tal, a mochila vai ser padronizada, nós vamos entregar a mochila na hora de sair. Então, cada um já fica pronto, da hora que tocar o sinal, vocês passam, pegam e a gente segue para a floresta, para o lugar do treinamento. Uma semana lá. Assim eles fizeram. Na manhã seguinte, então, tocou a sirene, levantaram todo mundo, vestiram os uniformes, começaram a passar pelo guichê, pegando as mochilas, cada um jogou nas costas e começaram a caminhada. Caminharam aquele dia, quase o dia inteiro, para chegar no lugar do acampamento, já no meio da mata. A essas alturas estavam mortos já de cansado, e tinha um dos soldados que era o mais reclamão, que era o mais complicado, que já ia, né, o tempo todo reclamando. E ele disse, não, minha bota é a mais apertada, meu uniforme é o mais pesado, e essa mochila também está pesada demais. Aí chegaram lá, armaram um acampamento, fizeram um círculo ao redor e disse, vamos dormir mais cedo, porque amanhã começa de madrugada o treinamento. E aí aquele reclamão deitou, mas não dormiu, esperou a turma dormir, escureceu, né? Noite escura, não podia acender nenhuma luzinha. Ele disse, mas agora é o seguinte, já que ninguém ainda usou as mochilas, eu vou trocar a minha, porque a minha está pesada demais. Aí ele saiu pegando mochilas para ver o peso de cada uma. Pegava uma e disse, está mais pesada, está mais pesada. Pegava outra, está pesada, está pesada demais. Foi pegando, até que ele pegou uma e disse, opa, essa está boa, está maneira. E aí ele terminou, dormiu à noite, quando ele acordou e descobriu que era a mochila dele mesmo. Era a única mais leve, que ele dizia que era mais pesada, mas era mais leve. Assim está o caso desse rapaz da cruz, né? Tem muita gente que acha que a vida dele é a mais difícil de todas. Mas se você for pegar o peso das mochilas que tem gente carregando por aí, você vai ver que tem gente carregando bem mais pesada. Talvez você vai até descobrir com surpresa que a sua é a mais leve. O importante é que, nessa caminhada cristã, nós estejamos dispostos, como Jesus disse, tomar a cruz e segui-lo. Tomar a cruz é assumir o compromisso de andar com Ele, de ir com Ele e deixar Ele transformar a sua vida, deixar Ele moldar a sua vida. Para terminar, o caráter cristão é a imagem de Cristo gravada internamente em nós. Podemos imitar pessoas, desde que elas sejam imitadoras de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, disse Paulo, né? Caráter é formado através do discipulado e das escolhas diárias. A escola do caráter inclui muitas provas e tribulações. À medida que servimos a Deus, somos modelados por Ele e também deixamos nossa marca naquilo que fazemos. Não existe nada mais gratificante do que seguir a Cristo em suas ações, reações e princípios. Terminando, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Então nós já traremos nesse tempo a semelhança com o Senhor. Exatamente essa semelhança diz respeito aos princípios, que é o caráter. E Deus possa abençoar a todos nós, que nós possamos voltar para casa como discípulos, né? Aqui eu coloquei bem claro, é que
o caráter de Cristo, né, formado em nós através do discipulado, que é o aprendizado. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje. E também através das escolhas diárias, através das escolhas que você vai fazer amanhã. Ao invés de escolher que vai ficar irritado, escolha que vai ficar calmo. Ao invés de escolher que vai ficar com raiva de alguém, escolha que vai perdoar e que vai amar. Faça as escolhas de acordo com o caráter que você quer ter, que é o caráter semelhante ao caráter de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Querido Pai Celestial, Deus nosso, Rei nosso, nós te louvamos nessa noite pela vida que o Senhor nos deu, essa vida que está em processo de transformação, de aperfeiçoamento, e que nesta noite, Senhor, cada um de meus irmãos estejam, Senhor, recebendo dessa graça, a graça de ser servo, a graça de ser amoroso, a graça de ser, Senhor, humilde, de trabalhar para o Senhor, de servir a Ti e de estar identificado com o Senhor na Tua cruz. Obrigado, Pai Celestial. Vai, Senhor, transformando, vai, Senhor, moldando nossa vida para sermos conforme a imagem do Senhor Jesus. Abençoe a cada um, abençoe, Senhor, a família, abençoe desde as crianças aos mais idosos. Guarda e protege a todos. Ao sair deste templo, todos possam estar protegidos debaixo da sombra do Altíssimo. Oramos e agradecemos em nome de Jesus, e todos podem dizer amém e amém.